Então estou gravando, tá? Deixa eu achar aqui. Hoje é dia 8/8/2022. Estamos no primeiro ano e poucos alunos, chuva forte. Vamos lá, vamos resolver algumas atividades aqui. Questão 1. Um triângulo com vértices ABC tem comprimento de largura AB igual a 8. Então, AB, esse espaço aqui, vale 8. Vou melhorar um pouquinho. Aqui então vale 8. AB vale 8. BC vale 11. Aqui embaixo então, do B até o C vale 11. E por último, CA ou AC vale 15. Esse espacinho vale 15. Para cada vértice, traça-se uma circunferência com centro em seu vértice. Então, aqui está o centro, circunferência, de modo que as três circunferências traçadas são tangentes. Então, as circunferências que são tangentes significa que elas só têm um ponto em comum aqui. Bom, vamos lá. Calcule os raios da figura. Esse pedacinho, deixa eu colocar uma outra cor qualquer, só para ficar fácil de verificar. Esse pedacinho aqui é o raio de A. O raio de A, eu vou chamar simplesmente raio de A, vou chamar simplesmente de A. Então, o raio de A são esses dois pontos aqui, esses dois raios. Raio de B é um pedacinho pequenininho aqui. Da mesma forma, raio de B, eu vou chamar simplesmente de B. E o raio de C também tem esse pedaço e esse pedaço aqui. Então, raio de C, vou chamar simplesmente de C. Então, daí a gente decorre o seguinte, que A, esse pedaço mais esse pedaço, é igual a 15. Esse pedacinho com esse pedacinho, ou seja, A mais B, vale 8. E por último, B mais C, B mais C, vale 11. A gente monta então um sistema de equação e eu diria que essa é a parte difícil, né? Montar essa conta aqui. Resolver não é tão difícil assim. Existem várias formas. Estou olhando aqui, estou observando o seguinte. Vou somar um jeito meio diferente. Vou somar esses dois aqui que eu estou observando uma característica curiosa. Então, A mais A, 2A. C mais B, eu vou colocar B mais C. E 15 mais 8, 23. Tá, por que eu fiz isso? Eu observei que eu somando os dois, eu ia ter isso aqui, ó, B mais C. E aqui está dizendo que B mais C vale 11. Então o que eu vou fazer? 2A, esse pedacinho aqui, como está dizendo que é 11, vou colocar aqui 11. E aí a gente consegue resolver porque a gente fica só com uma letra, né? Aquela história de letra para um lado, número para o outro, então vai ficar 23 menos 11. O A vai ser, o 2 passa dividindo, né? 23 menos 11 dá 12, e a metade de 12, a gente chega à conclusão que o A vale 6. Bom, se o A vale 6, ou a gente faz a conta aqui, né? Por exemplo, aqui o A vale 6, então 6 mais C é igual a 15. C vai ser 15 menos 6, C é igual a 9.
Mas na verdade até isso, como aqui a gente chegou à conclusão que esse pedacinho, vou apagar aquele 8 ali que ele está me atrapalhando, esse pedacinho aqui vale 6. 6 e 6. Então vamos desligar aí. Tá? Como tudo aqui vale 15, esse pedaço daqui tem que valer 9. 9 mais 6, 15. Então por aqui mesmo a gente consegue. Como a gente descobriu que esse é 6 e tudo isso aqui é 8, né? Esse pedacinho pequenininho tem que valer 2. É raio, é 2 para os dois lados, né? O 9 está ali, o 9 também vai ser para esse. 9 mais 2, 11. Assim a gente tem então que o A vale 6 da nossa conta, do nosso cálculo. B vai valer 2 e o C vai valer 9. Né? Estava pedindo para descobrir os 3 raios, está aí descoberto. Isso aqui não é a única forma, é uma das formas. Você poderia fazer, por exemplo, uma outra forma, sem terminar, mas só para a gente ter uma ideia de como é possível fazer, fazendo esse cantinho aqui, ó. Vou isolar o C. C vai ser igual a 15 menos A. Nessa outra conta eu vou isolar o B. B vai ser igual a 8 menos A. E aí eu substituo nessa daqui, né? O B eu vou escrever 8 menos A. O C eu vou escrever 15 menos A. E tudo isso tem que ser igual a 11. Resolvendo aqui, já que eu comecei, vamos terminar, vamos ver se a gente chega no 6. Vai ficar menos 2A. 8 mais 15 dá 23. Já vou passar para o outro lado, menos 23 mais 11. Só para encerrar bem rapidinho, né? Vou passar o 2 dividindo. Devo 23, devo 11, vou ficar devendo 12. Menos com menos, menos dividido com menos dá mais. Chego no mesmo resultado, 6. E aí decorre das mesmas coisas, né? Posso até fazer por aqui o C e o B, que vai ficar mais fácil, né? 8 menos 6, 15 menos 6, chego aqui no valor de 9 e de 2, conforme está aqui. Então essa é a questão 1. Vamos para a questão 2. Questão 2 é bem tranquilo, tá? Aqui eu tenho o arco medindo 60 graus, isso significa que isso aqui também mede 60 graus. E a gente tem aqui um ângulo oposto pelo vértice. Tá? Se quiserem pesquisar, seria relações entre retas concorrentes. Esse é o assunto, tá? Concorrentes. Mais precisamente, nesse caso, ângulo oposto pelo vértice. Tá? Um assunto lá do 7º, 8º ano, mais ou menos, não é nada demais. É assim, né? Mas sem ele a gente não consegue resolver também. Então, ele é alguma coisa demais, sim. Se aqui é 60, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm mesma medida. Logo, só na leitura a gente chega à conclusão que o x é igual a 60 graus. Deixa eu ver a letra B. Letra B, fácil também, tá? Que é uma relação do ângulo central com o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é a metade, né? O x, então, vai ser a metade de 100. 100 dividido por 2, né? Nem precisava fazer tanto cálculo. De cabeça a gente já chegaria à conclusão que o ângulo seria 50 graus. Vamos para a letra C. Aqui nós temos ângulo, caso queira estudar, ângulo excêntrico externo. O ângulo excêntrico externo, ele diz que esse ângulo aqui, né, que eu estou pintando de amarelo, ele vai ser igual a esse arco, no caso é 110 graus, menos esse arco, que no caso é 30,
110 menos 30 dividido por 2. Isso é fórmula, tá? O ângulo excêntrico externo, né, ou exterior, ele faz esse tipo de cálculo. Então, 110 menos 30 dá 80. Metade de 80, no caso, metade de 80, x é igual a 40 graus. Não é uma conta tão difícil, mas vamos em frente. De vez em quando aparecem umas continhas dessas um pouquinho mais difíceis. Essa aqui é um caso a se pensar. O difícil desse exercício é fazer a leitura. E talvez tenha outras formas de se resolver, tá? O que eu estou observando é o seguinte: esse cálculo, ó, calcule o ângulo CAB de medida X da figura a seguir. Eu estou achando, letra F, estou achando que eu estou pulando alguma conta aqui, peraí. Aqui, ó. Quando fui no slide 1, eu passei para o slide 3 sem passar pelo slide 2. Então, a letra A está feita, letra B está feita, eu pulei para o slide 3, letra F. Deixa eu voltar aqui, depois eu faço aquela continha lá um pouquinho mais difícil, aquela conta, do exercício 3. A letra C, bom, aqui também é uma propriedade dos ângulos inscritos, tá? Voltou a chover. Ângulos inscritos que têm o mesmo arco, então a gente observa que tanto um ângulo quanto o outro, ele está descrito, né? Ele faz, o arco dele é o mesmo. Esse arco aqui, ó, ele é o mesmo para cá, é o mesmo para cá. Ele usa o mesmo ponto, os mesmos pontos aqui para descrever os mesmos ângulos. Tá? Então significa que esse ângulo aqui é a mesma medida desse ângulo. Logo, sem fazer conta, é só uma leitura, x vai ser igual a 42 graus. Tá? Por eles terem o mesmo arco, eles têm a mesma medida. A gente viu isso no GeoGebra, né, com bastante propriedade lá, que a gente fez, gastou para tudo quanto é lado. Enfim, letra D também não é difícil. Quadrado, né? Quadrado não, uma figura com 4 lados, né? Esses lados opostos, eles têm que formar 180 graus. Então, o 72 mais o x, ele tem que dar 180 graus. Logo a gente faz a continha aqui, ó, 180 menos 72, 180 menos 72, 8. Aqui emprestou, fica 0, 108. X é igual a 108 graus. Tá? Que esses dois ângulos somados tem que dar 180. Letra D feita. Letra E, ângulos excêntricos. Essa tem que tomar um pouquinho de cuidado. Esse X, ele é a soma, se a gente fosse calcular ele direto, ele é a soma desse ângulo mais esse ângulo dividido por 2. Só que eu não tenho essas medidas. Eu até posso vir a ter, não é difícil. Dá para fazer por aqui, dá para calcular por esses ângulos, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou calcular esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de Y, tá? Esse ângulo Y, ele vai ser igual, então, a soma desses dois, tá? Deixa eu só lembrar do nome, é ângulo excêntrico interno. O que é ângulo excêntrico? Excêntrico é fora do centro, ele não está no centro da circunferência. E interno porque, embora ele esteja um ângulo não é do centro, ele está dentro da bolinha, tá? Então esse y ele vai ser igual a 50 mais 140
dividido por 2. Dá 190 dividido por 2, 95. 90 mais 90, 180, 5 mais 5, 10, 190, tá certo. Então, esse ângulo aqui, que eu acabei de calcular, ele é 95. Aqui a gente completa uma meia-lua, né? Então, esse ângulo x com 95, ele tem que formar 180. 180 menos 95, presta 1, fica 5, aqui fica 7, 17 para 9, 8, 85. Deixa eu colocar em amarelo para parecer melhor. Logo, x é igual a 85 graus. Então, x aqui, 85 graus. Acho que a letra F eu já tinha feito quando eu mudei para o slide 3. Então, a letra F está feito, né? O ângulo excêntrico externo. Então, ele é um ângulo fora do centro. Então, ele não está aqui no centro. E, inclusive, está fora, inclusive, da bolinha. Tá? E aí sim a gente vai agora para a questão 3, que eu havia falado que provavelmente tem mais de um jeito. Eu observando aqui, o ângulo X, ele é um ângulo inscrito. Então a gente percebe que ele está aqui dentro, tá? E ele tem um arco aqui fora. Basicamente, o que eu estou pensando e eu acho que eu consigo chegar nessa resposta é que se eu descobrir o valor desse arco, o x é a metade, né? Esse daqui então seria um ângulo central. Se eu descobrir esse valor, o x vai ser a metade dele. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Bom, então vamos ver se a gente consegue chegar nesse valor aqui. Esse ângulo aqui também era um ângulo inscrito. Logo, deixa eu fazer uma retinha aqui, ó. Esse ângulo aqui, pro lado de fora aqui, ó, ele vai ser o dobro de 130. Então isso daqui, vou fazer um contorno aqui, vamos ver se vai ficar bom. Esse ângulo daqui até lá em cima, né, até aqui, ó, ele vai medir o dobro de 130, 260 graus. Bom, eu sei que daqui do A até o ponto B são 180. Então, se eu tirar de 260 a 180, vai ficar a medida aqui, ó, 260 menos 180, 0, empresta 1, vai ficar 8, 1 menos 1, 0. Ou seja, esse ângulo é de 80 graus, achei esse ângulo, aqui também é 80 graus, logo x é metade do ângulo central, né? 40 graus. Esse exercício eu fiz rápido aqui, mas ele não é tão fácil assim. Esse é um exercício um pouco mais elaborado. E aqui a gente descreve um pouquinho do que é a dificuldade, talvez, de trabalhar com o círculo ou com a circunferência, né? É como se fosse um quebra-cabeça em que a gente tem que ir montando, desmontando. Depois que você consegue enxergar, os cálculos não costumam ser difíceis. O difícil é enxergar, o difícil é ver, encontrar esse 80. E provavelmente tenha mais alguma maneira, né? Por exemplo, poderia pensar, não sei se vai dar certo não, mas é uma ideia que me ocorreu agora, ó. Forma um retângulo, uma espécie de um quadrilátero, não uma figura de 4 lados, então a 130, esse ângulo aqui eu consigo determinar porque vai ser, tem que somar 180, esse ângulo aqui vai ter que ser 50. Então por aí a gente pode começar, ó, a pensar numa solução. Se aqui, ó, é a diagonal, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então aqui é 50, aqui é 90, esse ângulo tem que ser 40. Um outro jeito de calcular bem rapidinho. Então existem várias formas, você só precisa enxergar, né? Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu fazer em uma outra cor que de fato isso aqui funciona, tá? Quando eu fiz essa linha, vou fazer mais forte aqui. Quando eu fiz essa linha aqui, ó, aqui eu tenho um quadrilátero, vou fazer ele em vermelho. Quadrilátero, os ângulos opostos
tem que somar 180. Então, se esse ângulo é 130, esse ângulo aqui necessariamente tem que ser 50, porque somado com ele, 130 mais 50 dá 180. Beleza, descobri esse, mas eu tenho que descobrir, né? Teoricamente, eu já tinha feito o cálculo, teoricamente eu não sei que aqui é 40. Aí eu passo a olhar outra coisa. Deixa eu fazer aqui, eu vou pintar um triângulo aqui no meio, tá? Então eu pego esse ponto aqui, ó, do C indo até o A, pegando a diagonal e voltando aqui no C. Esse triângulo, opa, era para ter pintado de vermelho ali dentro, não pintou. Falha minha aqui, vamos passar de novo. Contorno, contornei, voltei aqui em cima, vai ficar desenhado um triângulo aqui a grosso modo, né? A gente viu que esse triângulo, como esse aqui é a diagonal, esse ângulo aqui, ó, desse triângulo, ele é um ângulo reto, 90 graus. Com 50 dá 140. Para 180, a soma dos três ângulos de um triângulo dá 180. Logo, isso daqui também é 40. 40 mais 50 dá 90, com 90, né, os ângulos do triângulo aí vão somar 180. Então, rapidinho aqui, achei duas formas de se calcular a mesma figura, né? Então, próxima continha, questão 4. Um enunciado imenso para um resultado, uma conta de leitura bem rápida. Então vamos lá, questão do Enem. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com a foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência. Raio a gente já está falando de circunferência, né? Só a figura aqui já mostra alguma coisa assim. A partir de sua localização, o aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Ok. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam em uma região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o encontro entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P, vamos achar o P aqui, está bem aqui, ó. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 quilômetros. Como aqui está dizendo que são quilômetros, então cada espacinho desse daqui, 1, 2, 3, tá? A gente faz um círculo aqui, seria o raio de abrangência dele, tá? Então por aí a gente já vai ver a questão das questões, né? Então 3 também seria aqui, ó. E para todos os lados, né? Um raio. Então formaria uma circunferência, né? Fazer uma circunferência aqui ficaria certinho. Então vamos lá. O usuário P define uma abrangência com medida de 3 km, já foi falado, e busca ampliar a possibilidade de obter um match, um encontro lá com alguém. Vamos ler mais para baixo. Se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos localizar esses 5 pontos aqui. Então aqui, ó, fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5. Seriam 5 bares. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com P. Então são possíveis encontros aí. Q, R e S. Deixa eu marcar em outra cor aqui, só para mim ver onde que eles estão e a gente bolar alguma coisa aqui de repente. Esses 3 pontos aqui são os possíveis encontros, só que os 3 estão fora do encontro aqui dele, ele tem que ir para algum lugar. Vamos terminar de ler a pergunta. São compatíveis com P
e que definem raios de abrangente respectivamente iguais a 3, 2 e 5 km. Acho que já está desenhado os círculos, né? 3 seria o quê? 1, 2, 3. 2, 1, 2, 5, esse maior, né? Então a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros. Beleza. Até aqui a gente já foi. Com base no gráfico e as afirmações anteriores, em qual bar, então 1, 2, 3, 4 e 5, o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R, S simultaneamente? Ô louco, com os três uma vez só. Bora lá ver isso. Vamos começar por aqui, ó. A gente podia ter começado 1, acho que fica mais fácil, né? Se colocar 1, 2, 3 para todos os lados, eu acho que eu já encontrei a resposta, né? Para 3 de todos os lados, ó. 1, 2, 3. Vamos ver só aqui. 1, 2, 3. Questão 1. Então, aqui. Alternativa, né? No bar 1 ele já conseguiria encontrar com todos eles, né? Todas essas figuras aqui estariam dentro desse raio. Acredito que, como eu já achei a resposta, os outros, de repente, uma ou outra vai ficar fora. Tá? Então, próxima questão. Essa questão muito comprida para ler, mas relativamente fácil para... Chegou no final, vamos para o próximo slide. Slide 4. Uma questão que parece ser um pouquinho mais complicada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na figura, se a circunferência tem o centro O, centro, e BC é igual a OA, BC, tá aqui, ela tem o mesmo tamanho de OA, ótimo. Isso aqui é uma informação importante. Por que isso é uma informação importante? Porque isso aqui é o raio. Então, por exemplo, se eu ligar até aqui, vamos ver se ele fala alguma coisa de ângulo central. Se eu ligar até aqui, é a mesma medida. Se eu ligar daqui até aqui, é a mesma medida. E por aí vai, tá? Então, vamos lá. OA. Então, a razão entre eles, primeiro o centro e depois esse, será? Bom, depois a gente vê isso. Entre eles, a razão entre as medidas dos ângulos. Aqui estão os ângulos. Primeiro o ângulo central, né? AOD. Deixa eu melhorar aqui. Vamos ver se ele fica mais fortinho. Esse ângulo eu vou chamar de alfa, tá? Aqui é o raio, é a mesma medida. E o ângulo COB. CO. Era para ficar reto. Por que não ficou reto? Fica reto. Aí. COD. Esse ângulo aqui. Não, tá errado. COB. É esse ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de beta. Tá. Isso aqui também é o raio. E aqui a gente viu que isso aqui também é o raio. Ok. Já consigo enxergar a resposta aqui. Se esse é o raio e esse é o raio, quer dizer, não é o raio, é um ângulo externo aqui, mas tem a mesma medida, significa que esse tamanho é igual a esse, o triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo aqui também é igual a esse. Vou pintar aqui de vermelho, ó. Esse ângulo que eu tenho que descobrir, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui que a gente viu, chama ângulo excêntrico exterior. Ângulo excêntrico exterior. Esse aqui também é um ângulo beta. E aí a gente tem uma relação direta com esse daqui. Esse ângulo beta, deixa eu pôr a cor amarela aqui que vai destacar mais. Esse ângulo beta, ele é igual a a metade. Ele é igual ao ângulo alfa excêntrico, né? É igual a esse ângulo menos esse ângulo aqui, que é o ângulo beta, então menos beta, dividido por 2. Vamos considerar aqui, né, como se tivesse o número 1 e vamos resolver por em cima.
Então, multipliquei em cruz, né? Nossa, meu beta aqui ficou feio demais. Então, multipliquei aqui em cruz. B vezes 2 vezes beta, 2 beta. É igual a alfa menos B, menos beta. Passando beta para cá, vai ficar 2 beta mais beta. É igual ao alfa. Então, eu tenho aqui 3 beta. É igual ao alfa. Preciso achar uma relação de alfa sobre beta. Então, eu vou passar o beta para baixo aqui, ó. Ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. 3 é igual ao alfa sobre beta. Logo, a relação está aqui, está a resposta. Se eu dividir a razão de alfa para o beta, vai ser igual a 3. Só coloquei fora de ordem, né? Mas é só colocar igual aqui no finente, tipo assim, e partir para o abraço aqui a resposta. Ó. Tá? Então, esse ângulo aqui é 3 vezes, com essas condições, né? Que esse lado aqui é igual ao raio. Essa condição diz que o beta aqui vai ser 3 vezes menor, ou esse ângulo 3 vezes maior do que aquele lá. Ok? Próximo exercício, esse é um exercício mais difícil. Um exercício que não é tão fácil de enxergar, não. Falando em difícil de enxergar, esse aqui também não é fácil, não. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho mais para cima aqui para a gente ver o enunciado. Depois a gente puxa aqui para a figura. Considere a figura os pontos A, o ponto A está aqui, até I, o ponto I está aqui. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 pontos. Em que AB e CD. Opa, CD não é aqui não. CD é aqui, ó. CD, EF e GH são paralelos. Ok. Deixa eu voltar ali aqui que eu me perdi. Considere na figura na qual os pontos A até I estão sobre uma circunferência. Sabe que o triângulo ABC e o triângulo GHI são isósceles. Esse lado é igual a esse lado. Eu pulei uma linha ali na leitura, né? Esse lado é igual a esse lado. Beleza. E que AB, CD, EF, GH são segmentos paralelos. Risquei aqui em amarelo, está tudo paralelo, ok. São paralelos também, são segmentos paralelos e que BC, riscar em outra cor, BC, DF, DE, né? DE, FG e HI também são paralelos. Qual a medida do ângulo X? Ângulo X é um ângulo inscrito. X, ângulo inscrito. Meio apertadinho ali, mas eu vou perceber. Né? O que significa isso? Que ele é a metade do ângulo central. Se eu tiver um ponto aqui, né? Esse ângulo aqui, como é que eu vou demonstrar isso? É que ele está inscrito, né? Esse ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Aí, tá? É a metade desse ângulo. Ficou meio torto aqui, mas eu vou apagar ele. Ângulo central, eu acho que vai ser mais fácil de calcular pelo seguinte. Primeiro, são paralelos, a gente percebe que por ser paralelos, todos esses ângulos são iguais. O fato dele ser
paralelo faz com que esses ângulos aqui, todos eles tenham a mesma medida. Tá? Esse é paralelo com esse é paralelo com esse, o ângulo vai ser o mesmo. Tá? O que eu estou observando? Eu estou observando o seguinte, esse ângulo aqui, inscrito, vou pintar ele de vermelho, ele tem um arco aqui, ó. Se eu descobrir qual é esse arco, esse ângulo é a metade dele. Aí esse ângulo que é o mesmo, também mesma circunstância, ele é um ângulo inscrito, se eu descobrir essa medida, ele vai ser a metade. Esse ângulo é a metade desse. E assim vai acontecendo com todos, ó. Esse daqui é a metade desse. Esse é a metade dessa medida. E aí a gente vai para o outro lado aqui também, ó. Esse daqui é a metade desse. Esse é a metade desse. A metade desse. Esse aqui é a metade desse. Né? Então esse daqui, esse ângulo aqui, deixa eu pintar de vermelho para ficar mais claro. Esse ângulo que eu estou pintando de vermelho é a metade desse. E esse daqui vai ser a metade desse. Então a gente terminou a circunferência. 360 graus. Quantos pontos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu dividir por 9, como todos os ângulos são iguais, eu vou chegar no valor, né? 36 dividido por 9 dá 4, 4 vezes 9, 36, abaixo o zero. Ou seja, esse ângulo aqui, cada um deles é 40 graus. Todos eles, tá? 40 graus. Esse ângulo é a metade de 40. Ele é um ângulo inscrito, logo x vai ser metade de 40 é 20. Será que tem opção 20 aqui? Aqui. Alternativa B. Tá? De novo, esse é um exercício bem difícil de enxergar. Você tem que pegar aqui, no caso, toda a circunferência, 360, e perceber que todos os ângulos são iguais e ainda tem uma pegadinha, porque tem aqui a alternativa que dá 40, né? Só que o ângulo 40 ele seria o ângulo central. O arco mede 40, ou seja, o ângulo central mede 40. Né? Esse ângulo aqui é a metade desse. Então tem mais essa pegadinha aí ainda que pode enganar, né? Você pode de repente chegar no 40, marcar a opção aqui, não é 20. Você chegou no 40, chegou bem perto da resposta. Né? Então um exercício aí bem interessante, né? Facinho de errar. Bora para o outro. Deixa eu beber uma água. Vamos lá. Na figura, tem-se que os ângulos x, y, w. Deixa eu ver que ângulo é esse. X, y, w. Tá? Então, esse ângulo aqui, XZW, X, Z e W. É que a gente olha só o circunflexo aqui, a gente já acha o ângulo, né? Então, XTW, XTW, esses três ângulos são inscritos em uma circunferência de centro O. Interessante aqui, a gente já pode destacar, né? Eles têm o mesmo arco. Ó. Se eles têm o mesmo arco, eles têm a mesma medida. Se eu descobrir qual é esse arco, esses ângulos são a metade, tá? E ele diz aqui, ó, se a medida de XOW, O é o centro, então, ó, XO, vamos ver se fica reto. Fica reto. Não ficou. Aí, agora ficou. Esse ângulo aqui, eita, esse não vai ficar reto, entortei demais. Ficou meio tortinho aí, mas dá para perceber. Esse ângulo aqui é 80 graus. Se esse ângulo é 80 graus, esse também é 80 graus. Obviamente, esse aqui vai ser 40 graus, 40 graus, 40 graus. Beleza, só bem rapidinho aqui da leitura a gente já chega nisso.
Então, as medidas de XYW, 40, mais x a medida de XZW, 40, XTW, 40 mais 40 mais 40, 120. Alternativa D. Tá? Mais um exercício aí, praticamente só leitura, não é tão difícil esse. Deixa eu ver aqui, slide 5, questão 8. Eu estou na questão 8. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, ver se eu não pulei nada. Pega meu mouse. Tô achando que eu pulei alguma coisa. Estava nesse slide. Questão 4, questão 5, questão 6, questão 7. Chegamos aqui na questão 8. É isso mesmo. Deixa eu aumentar de novo o zoom. Aqui um exercício bem interessante. Vamos fazendo a leitura e conforme a gente for lendo, a gente já vai colocando valores, né? Não conheço essa faculdade aqui, mas vamos lá. Na figura temos que os arcos AB, o arco mede 20 graus, AB. Então aqui, esse pedacinho, 20 graus. BC, do B até o C, daqui até aqui, vale quanto? 124. CD, 36. Esse é 36 graus. E DE é igual a 90. DE é igual a 90. Calcule o valor de X. Estamos aqui com o nosso querido X. Bom, o X é um ângulo excêntrico exterior. O ângulo excêntrico exterior, vou colocar a cor amarela aqui, a gente vai ver esse X, ele vai ser igual. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui, ó. Veja que essa reta, ela bate bem aqui, ó. Certo? Então, é do E até o B. Vou colocar a cor amarela novamente. Vou colocar BE. Excêntrico é menos, exterior é menos. Menos esse ângulo aqui, ó, do C até o D, dividido por 2. Daqui, vamos lá. O CD eu já sei que é 36. Tá fácil. Agora, eu preciso descobrir esse valor aqui, ó. E aqui tem uma armadilha bem grande, porque o ângulo eu tenho que pegar mais esse pedacinho de 20 aqui, ó. Não posso esquecer dele, senão a conta vai dar errada. Então, veja bem, 360, né? É só pegar 360, aí essa parte que eu fiz em azul, é só somar ela, ó. 360 é toda a volta. Se eu pegar 360, tirar 90, tirar 36, tirar 124, tirar 20, o que falta é isso aqui, ó. Peguei a volta inteira. Tirei esse, tirei esse, tirei esse aqui e tirei esse. O que sobrou? Só essa parte vermelha que eu preciso descobrir. Então vamos fazer isso. Vou pegar a calculadora aqui para ficar mais fácil de fazer esses cálculos. Então 360, eu vou tirar esse pedacinho, tira 90, tira esse pedacinho, 36, tira o 124 e tiro 20, deu 90. Esse ângulo aqui, essa parte que está grifada
até a letra A é 90. Mas veja que o ângulo, deixa eu grifar aqui, vai ficar meio coloridão, mas é importante. O ângulo que eu preciso aqui para calcular é do B até o E, né? Então é do B até o E. É esse 90 até esse 20 aqui, ó. Então tem que pegar esse 20 mais o 90. 20 mais 90 dá 110. 110. De 110 tira 36 e divide por 2. Tá? Então, só deixar claro aqui por que não é 90. Porque o 90 ele para aqui, ó. E o ângulo, essa reta aqui, ele vem até aqui. Eu preciso somar esse 90 com esse 20. Por isso que somou 110. Aí vamos pegar a calculadora de novo, para a gente fazer o cálculo meio rápido. 110 menos 36 dá 74, divide por 2, 37. Então esse ângulo aqui, 37 graus, vamos dar uma olhadinha, alternativa C. Ok? Aí pessoal, para a próxima semana, essas atividades são de vocês, tá? Vai ajudar na nota de vocês. Havia combinado com vocês que 50% da nota de vocês ia ser essas atividades. Os outros 50%, uma avaliação, tá? Mas veja bem, esse 50% aqui é uma atividade, é a soma de várias atividades. Essa aqui é uma das atividades, tá? Então façam essa. Vai ter mais uma outra, eu acredito que vão ter 3 atividades, 3 unidades aí, eu somando todas as atividades, de repente você fez tudo, você já garante uma nota 5, tá? Então essas outras atividades aqui, procurem fazer, tendo dificuldade, só me procurar lá no WhatsApp, tá? Eu ajudo vocês, mas a questão é que eu quero que vocês façam essa atividade, com certeza, não precisa fazer, porque senão você não vai conseguir tirar nota. Metade da nota sua vai ser isso daqui e a outra metade da nota da prova, tá? Bom, vou salvar esse arquivo, vou colocar lá no grupo de vocês e logo em seguida vou colocar também no YouTube e já passo o link, tá ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, é só perguntar.